Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Érica Herculino e hoje eu trago 15 questões que foram cobradas na banca IDECAM, questões específicas na prova de professor de Educação Física da Educação Básica 2. Essa prova foi realizada na cidade de João Pessoa, tá certo? É uma prova recente deste mês de junho de 2025. Vamos lá para as questões. A história da educação física é marcada por tensionamentos entre diferentes concepções, especialmente aquelas que versam sobre seu papel disciplinar na escola. Nesse sentido, numa perspectiva da abordagem crítico-superadora, a escola e a educação física deve se pautar numa leitura da realidade nos sentidos. Letra A, corporal, mental e espiritual. Letra B, sondagem, ação e reação. Letra C, cognitivo, afetivo e motor. Letra D, procedimental, conceitual e atitudinal. Letra E, diagnóstico, judicativo e teológico. Então, ela está falando da perspectiva da abordagem crítico-superadora na educação física. Nessa perspectiva de entendimento, a reflexão pedagógica tem algumas características específicas e é diagnóstica, judicativa e teológica. Então, a resposta certa é a letra E. Diagnóstica, porque remete à constatação e leitura dos dados da realidade. Dessas considerações resulta que a reflexão pedagógica é judicativa, porque julga a partir de uma ética que representa os interesses de determinada classe social, e teológica, porque determina um alvo onde se quer chegar e busca uma direção. Então, gente, a resposta certa era a letra E, diagnóstico, judicativo e teológico. Tradicionalmente, em larga parte do século XX, a educação física escolar fomentou uma prática disciplinar calcada no ensino esportivo. Diante disso, a primeira abordagem campo que buscou romper com os ideais esportivizantes na área foi a letra A, multicultural, letra B, psicomotricidade, letra C, a crítico-emancipatória, letra D, eugenia, letra E, saúde renovada. Considera o desenvolvimento integral do aluno a psicomotricidade. A psicomotricidade foi uma das primeiras, né, gente, a romper com essa ideia de esportivização na educação física. A abordagem psicomotora na educação física escolar, ela visa o desenvolvimento integral do aluno, integrando aspectos motores, cognitivos, afetivos, através do movimento. Então, a resposta certa é a letra B. 3. Os traços epistemológicos da educação física transitam entre as ciências biológicas e as ciências humanas e sociais. No contexto da BNCC, a educação física se insere enquanto o quê? Letra A, linguagem. Letra B, ciências da saúde. Letra C, prática esportiva. Letra D, corporeidade. Letra E, motricidade humana. Gente, a educação física na BNCC, ela faz parte da área de quê? De linguagens. A área de linguagem engloba 4 componentes, que é a língua portuguesa, a inglesa, a artes e a educação física. Então, a resposta certa é a letra A. 4. O ensino da educação física escolar se constituiu marcadamente enquanto prática, por vezes, não refletida. Nesse cenário, um professor de educação física, que ao trabalhar a unidade temática lutas, ele promoveu um debate sobre a diferença entre brigar e lutar, numa perspectiva da cultura de paz. Focalizou a seguinte dimensão do conteúdo. Letra A, corporal. Letra B, conceitual. Letra C, atitudinal. Letra D, procedimental. Letra E, pacífica. Gente, na educação física, as dimensões são o quê? Conceitual, procedimental e atitudinal. São abordagens interligadas no processo de ensino-aprendizagem. A dimensão conceitual, ela envolve o conhecimento,
sobre o corpo e o movimento. A procedimental se refere à aquisição de habilidades motoras e a atitudinal engloba valores, atitudes e comportamentos relacionados à prática corporal. Então, a resposta certa é a letra C, atitudinal, porque ele promoveu um debate, então ele ensinou ali valores, atitudes que se tem no esporte. Vamos para a próxima. 5. Observe o seguinte caso de ensino. A professora Jurema trabalhou em suas aulas de basquetebol histórico do esporte. Para tanto, mobilizou vídeos, criou pequenos jogos de perguntas e respostas sobre o tema. Diante do relato, é correto afirmar que a professora enfatizou a seguinte dimensão do conteúdo. Também nesse mesmo contexto, ela enfatizou o quê? Conceitual, atitudinal, procedimental, motora, afetiva. Gente, se ela trabalhou aqui, letra A resposta, conceitual. Por quê? Ela trabalhou os conceitos. Ela mobilizou vídeos, criou perguntas e respostas sobre o tema. Ela trabalhou a parte conceitual. 6. Uma professora de educação física escolar estabelece suas aulas como uma forte marca na geração de questões e desafios motores, conceituais e reflexivos, para que os alunos conjuntamente tentem resolvê-los. Nesse cenário, o estilo de ensino mais mobilizado pela docente é o quê? Gente, nessa pergunta vocês teriam que saber sobre os diferentes estilos de ensino criados por Montessori e citados nos trabalhos de Farias Júnior. Sobre comando, tarefa, avaliação recíproca, descoberta orientada, solução de problemas. A solução de problema, esse estilo, ocupa a posição de maior destaque, pois causa mudanças fundamentais no papel do professor, delegando maiores responsabilidades. Ou seja, aqui nessa aula que ele está dando exemplo, ela estabelece uma forte marca na geração de questões e desafios motores. Ela está propondo o quê? Um desafio, uma solução de problemas, né? Conceituais e reflexivos, para que os alunos conjuntamente tentem resolvê-los. Ou seja, ela se encaixa perfeitamente na letra C, solução de problemas. O aluno é colocado no centro do processo educativo, passando a ser elemento ativo, aprendendo com as resoluções de problemas reais e significativos, de forma a tomar decisões, indo além do que é conhecido. Um problema é composto por situações ricas e requer do aluno a percepção para escolher entre várias soluções a que lhe pareça mais apropriada. Dessa forma, a preocupação não é apenas com a solução do problema, mas também principalmente com a busca de uma forma mais eficaz de solucioná-lo, o que leva um aluno a um processo de autoaperfeiçoamento. Gente, na outra questão seguinte, a pergunta também levava o mesmo conteúdo. É avaliação recíproca? É descoberta orientada? É solução de problema por comando ou crítico reflexivo? Então a pergunta é: o professor de educação física escolar, Eduardo, costuma realizar suas aulas com base na marcação feita pelo apto e no controle de todas as atividades. Assim, pode-se afirmar que o estilo de ensino mais próximo dessa prática docente é... Então, ele costuma realizar suas aulas, você tinha que refletir, né, sobre a pergunta. Com base na marcação feita pelo apito e no controle de todas as atividades. No controle. Ou seja, por comando. Assim, pode-se afirmar que o estilo de ensino mais próximo dessa prática é por comando. Você pode voltar um pouquinho e ler as alternativas dos estilos que eu coloquei ali na questão anterior, se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto. A antropologia e o multiculturalismo contribuíram significativamente com a educação física escolar. Nesse sentido, pode-se afirmar que uma prática pedagógica permeada por tais contribuições deve, letra A, valorizar o patrimônio da cultura corporal que os alunos carregam. B, incentivar o exercício físico de forma crítica, acrítica. C, promover a hegemonia do ensino esportivo. D,
Corroborar ideias normativas presentes no materialismo histórico dialético. Letra E. Proporcionar formação de hierarquias culturais entre os alunos. Hierarquias, gente, culturais. Entre os alunos e suas diferentes classes sociais. Então, gente, uma prática pedagógica em educação física permeada pelas contribuições da antropologia e do multiculturalismo deve promover um ambiente de respeito à diversidade cultural, valorizando as diferentes formas de expressão corporal e movimento presente nas práticas corporais de diferentes grupos sociais. O que mais se adequa a essa questão é a letra A, valorizar o patrimônio da cultura corporal que os alunos carregam. Questão 9. A atividade física e o exercício físico são conceitos diferentes. Sendo assim, assinale a alternativa em que a atividade física é corretamente conceituada. Veja, ele quer a atividade física. Prática sistemática de movimento com frequência regular e orientação profissional que visa melhorar componentes da aptidão física. B. Treinamento de força para pessoas com síndrome metabólica. C. Comportamento motor experimentado nas aulas de educação física escolar. D. Comportamento que envolve os movimentos voluntários do corpo com gasto de energia acima do nível de repouso. Letra E. Atividade esportiva com finalidade competitiva. Então, veja. Atividade física refere-se a qualquer movimento corporal que resulte em gasto energético acima do nível de repouso, enquanto o exercício físico é uma forma específica de atividade física planejada, estruturada e repetitiva com o objetivo de melhorar ou manter a aptidão física. Nesse caso, ele está pedindo, a Banca e Decan está pedindo a atividade física, que refere-se a qualquer movimento. Então, vem ser a letra D, comportamento que envolve os movimentos voluntários do corpo com gasto de energia acima do nível de repouso. Veja que as outras alternativas ficavam semelhantes, porque elas mostravam uma forma específica de atividade planejada. Treinamento de força, prática sistemática, enfim. Se você fosse por eliminação, né? Vamos para a próxima. 10. A educação física escolar pode atuar como importante difusor de conhecimento sobre os benefícios da prática de atividade física para a saúde do indivíduo. Dessa forma, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira sugere para crianças e jovens de 6 a 17 anos uma prática mínima diária de atividade física de letra A, 60 minutos, letra B, 40 minutos, letra C, 120 minutos, letra D, 2 horas e letra E, 30 minutos. Gente, para as crianças e jovens brasileiros entre 6 a 17 anos, o guia recomenda 60 minutos diários de atividade física, moderada a vigorosa, intensidade incluindo atividades aeróbicas e de fortalecimento muscular e ósseo. Então, a resposta certa seria a letra A, 60 minutos. Nesta mesma configuração, ela faz outra pergunta, só que desta vez para o público de idosos. Vamos ver. 11. Observe o seguinte cenário. Uma professora de educação física escolar elaborou um planejamento sobre a temática atividade física e saúde para trabalhar com seus alunos no 9º ano do ensino fundamental. A ideia é que seus alunos pudessem, dentre outros aspectos, atuar como potencializadores de informação sobre o tema junto às suas famílias. Além disso, a docente teve especial interesse em que seus alunos pudessem divulgar informações sobre os benefícios da prática de atividade física diária para idosos. Nesse sentido, a professora deveria orientar seus alunos que a prática de atividades físicas de intensidade moderada para idosos deve ocorrer com um tempo mínimo semanal, semanal de quanto? Letra A, 180 minutos, B, 120 minutos, letra C, 300 minutos, letra D, 150 minutos. Letra E, 360 minutos. Então, veja, a prática de atividade física de intensidade moderada para idosos deve ocorrer com um tempo mínimo semanal de 150 minutos. Essa recomendação, gente, é da OMS, tá? Organização Mundial da Saúde. Pode ser alcançada com 30 minutos de atividade por dia durante 5 dias da semana ou distribuída de outras formas, desde que atinja o tempo total. Então, a resposta certa é a letra D. Questão 12. A cultura lúdica é fundamental para uma vivência compartilhada de jogos e brincadeiras na infância e na adolescência.
Dessa forma, assinale a alternativa em que a definição de cultura lúdica está corretamente descrita. Letra A. Aporte cultural necessário para a experimentação da performance esportiva. Já está falando de performance, né? Eu já descartaria. Letra B. Parâmetros culturais eruditos que definem a validade de uma brincadeira ou jogo. Letra C. Referências culturais comuns que possibilitam o entendimento e vivência de uma brincadeira. Letra D. Treinamento motor para a vivência ideal de um jogo ou brincadeira. Letra E. Referências históricas para a execução de jogos exclusivamente na dimensão atitudinal. Esse exclusivamente também já eliminaria. Então, gente, a cultura lúdica refere-se ao conjunto de jogos, brinquedos, brincadeiras e práticas recreativas que são parte de uma determinada cultura e que são transmitidos de geração em geração, adquirindo significados e regras próprios. Então, a resposta certa seria a letra C. Referências culturais comuns que possibilitam o entendimento e vivência de uma brincadeira. A adolescência é um período de intensas mudanças no ponto de vista fisiológico. A esse respeito, um importante eixo que atua na puberdade e nas funções reprodutivas, especialmente na adolescência, é o letra A. Hipófise, aldosterona renal. Letra B. Hipotálamo, hipófise coronário. Letra C. Hipótálamo, hipófise gonadal. Letra D. Hipotálamo, hipófise tireoidiana. Letra E. Renina, angiotensina. Gente, essa daqui tinha que ter dado uma estudada. E realmente, o eixo que atua na puberdade e nas funções reprodutivas, especialmente na adolescência, é o eixo hipotálamo, hipófise, gonadas, HPG. Essa elaboração do eixo HPG é um sistema neuroendócrino responsável por regular o desenvolvimento da puberdade e a função reprodutiva. Ele consiste em 3 partes principais: o hipotálamo, que libera o hormônio liberador de gonadotrofina; a hipófise, glândula pituitária, responde a GnRH, liberando os hormônios luteizante e folículo estimulante, e as gônadas, testículos ou ovários, reagem aos hormônios LH e FSH, reproduzindo os hormônios sexuais, testosterona e estrogênio, que levam ao desenvolvimento das características sexuais secundárias e à maturação dos órgãos reprodutivos. O eixo HPG permanece inativo durante a infância e é reativado no início da puberdade, marcando o início do desenvolvimento sexual e a capacidade reprodutiva. Alterações no funcionamento desse eixo podem levar a condições como puberdade precoce ou tardia, e até mesmo influenciar o desenvolvimento de doenças relacionadas. Então, a resposta certa seria a letra C. 14. O multi-interculturalismo crítico tem sido referência importante para a educação física escolar. Um dos seus princípios basilares consiste em, letra A, desestimular as práticas corporais esportivas. Não, né? Considerar a referência cultural hegemônica como norma. Letra C, valorizar a padronização cultural. Letra D, reconhecer a diferença como marcador social cultural positivo. Letra E, estimular a cultura ocidental como hierarquicamente superior. O reconhecimento, gente, e a valorização da diversidade cultural como elemento central do processo educativo, isso implica em um olhar atento para as diferenças culturais, buscando construir um currículo e práticas pedagógicas que não apenas a reconheçam, mas que também as utilizem como ferramentas para o combate a preconceitos, desigualdades e exclusões. Então, a resposta certa seria letra D, reconhecer a diferença como marcador social, cultural positivo. E a 15, vamos lá, as políticas públicas que demandam uma escola e, por consequência, uma educação física escolar na perspectiva inclusiva são robustas. Nesse contexto, um professor de educação física que recebe um novo com aluno com deficiência física e força esse discente a um trabalho pedagógico no sentido de que ele se adapte às regras e vivências habituais de sua aula, está trabalhando numa perspectiva da
Letra A, acolhimento tardio. Letra B, dissociação. Letra C, inclusão. Letra D, integração. Letra E, segregação. Gente, a segregação, no nível de segregação, as pessoas são distanciadas da sociedade e da família. Na inclusão, com o avanço da sociedade, a luta pela inclusão social e pelo respeito à diversidade, ela se fortalece e faz crescer em todo o mundo a busca por um mundo que possa atender a todos, sem rótulos e sem classificações discriminatórias. Na integração, quando a pessoa com deficiência começou a ter acesso à classe regular, desde que se adaptasse e não causasse nenhum transtorno ao contexto escolar, começamos a presenciar a fase da integração na linha do tempo da educação inclusiva. Então, a resposta certa é a letra D, porque aqui nesse exemplo, ela está fazendo com que o discente faça o trabalho pedagógico no sentido de que ele se adapte às regras e vivências habituais. Ela não faz nenhuma mudança para inseri-lo. Ela faz com que ele faça a integração em suas aulas. E para finalizar, o ensino da unidade temática Lutas é estabelecido como elementar no contexto da educação física. Ensino fundamental na Base Nacional Comum Curricular. O documento menciona ainda ser adequado para o sexto e sétimo ano do ensino fundamental. O trabalho com o seguinte objeto de conhecimento presente na unidade temática Lutas. Sexto e sétimo ano, gente, é lutas de matriz africana, lutas de matriz oriental, artes marciais mistas, lutas do mundo ou lutas do Brasil. Só para lembrar, sexto e sétimo ano são lutas do Brasil e oitavo e nono ano são lutas do mundo. Então, o sétimo ano, o foco está em aprofundar o conhecimento sobre lutas brasileiras, explorando suas características, códigos, rituais e elementos técnicos táticos, além de problematizar preconceitos e estereotipos relacionados a elas. Então, nossa resposta seria a letra E. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Espero estar contribuindo com os seus estudos. Qualquer coisa, deixa seu like e me segue aí para mais conteúdos da área.